De 21 a 23 de novembro de 2023, São Paulo cedia mais um Abrafat Show. E neste ano, com números recordes. Vamos conversar sobre esse evento com uma das empresas patrocinadoras. Eu estou falando da Imeris, que eu recebo aqui no Abracast. Sejam muito bem-vindos. Comigo aqui, o Alexandre Lucato, diretor de Ciência e Tecnologia na América do Sul. Bem-vindo, Alexandre. Muito obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade da troca. Uma alegria conhecê-los mais a fundo. E também a Priscila Amaral, gerente comercial para o mercado de tintas. Bem-vinda, Priscila. Obrigada, é um prazer estar aqui. Uma alegria. Eu quero conhecer um pouco mais da Imeris aqui. Vou começar contigo, Priscila, para saber como é que a Imeris está se integrando em relação à estratégia de negócios com sustentabilidade. Bom, tem que começar, para começar, introduzindo o que é Imeris. Imeris é uma empresa multinacional francesa, com participação, presença em 5 continentes. Nós temos plantas em 40 países e vendemos para 133 países. Está no mundo todo. Praticamente no mundo todo. E por isso tem essa relação com a sustentabilidade global. Para começar, eu gostaria de chamar um vídeo que a gente tem esse link da sustentabilidade como um todo em todas as nossas regiões. Perfeito. Vamos então conhecer um pouco mais da Imeris e a sua relação com a sustentabilidade. Vimos aí então o vídeo da Imeris. Priscila, como é que você pode descrever para a gente as aplicações dos produtos Imeris em relação à sustentabilidade? Bom, como vocês puderam observar, a Imeris e os seus produtos estão em toda a nossa vida. Em cada indústria, seja ela na parte de tintas, plásticos, papel, a parte de ciências da vida, então alimentos, a parte de agro, então tudo relaciona à sustentabilidade e a todas as indústrias onde a gente aplica. Perfeito. Agora, na conversa com vocês, na prévia para essa entrevista, eu soube que a Imeris está com um novo centro de ciência e tecnologia na América do Sul. Sim. Que centro é esse? O que ele oferece no dia a dia da empresa, Alexandre? Bom, nós somos um departamento responsável pelo crescimento orgânico da empresa, né? Nós convergemos oportunidades do mercado, os nossos minerais para diversas aplicações. Obviamente, um dos mercados servidos é tinta e é um core share importante da companhia. Olhamos de uma forma muito abrangente todo o portfólio de minerais, tanto na região como em outras regiões, para poder converter em aplicações que acabam trazendo aí performance para os nossos clientes, buscando sempre conversão de oportunidades de redução de custo, aumento de propriedades coligativas como poder de cobertura, aumento de resistência das películas, ganhos na cadeia de sustentabilidade pensada na redução das densidades e por aí vai. E em quais tipos de produtos o centro se concentra no desenvolvimento da produção?
Bom, é difícil você falar que você concentra atividades pensando em outras regiões, como, por exemplo, Europa, América e a própria Ásia, pensando que tecnologias da região servem muito mais associadas às quantidades e qualidades mineralógicas da região. Então, olhar para o segmento sem conectar com o que eu tenho de minerais na região acaba trazendo uma distância de preços muito distante. Então, o que a gente tenta fazer sempre nas nossas atividades de desenvolvimento é utilizar os recursos minerais locais, entender como esses recursos minerais locais aportam a tecnologia de performance e tentar conectar um pouco da cadeia da transformação, que é o grande segredo da indústria de mineração. Sobre esses recursos minerais que você cita, eu quero trazer aqui para a nossa conversa a diatomita e o caulim. Como é que eles influenciam nas propriedades das tintas? Muito bom. É um tema que eu gosto de decorrer bastante, porque a Imeris ela veio montando um perfil para cada segmento e cada PVC das tintas, muito associado ao que o mineral traz da propriedade morfológica. Então, quando a gente trata de diatomita, é muito difícil você pegar e entender que diatomitas de regiões distintas, elas possam trazer as mesmas propriedades. Então, muito da formação geológica da conversão da diatomita, na transformação da diatomita em aplicação, ela está associada à morfologia. E cada depósito tem sua característica morfológica daquela região devido à formação da região, né? Então, as nossas diatomitas, e com em particular o Celtics, trazem importantes aplicações para o segmento de tintas, em todos os PVCs, obviamente que buscando sempre um poder de fosqueamento, aumento de rendimento e redução das densidades. Caulim já é um mineral lamelar. Ele traz uma propriedade muito intrínseca à propriedade mecânica da película. Agora, tendo em vista o tamanho de Imeris que Priscila contou e essa diversidade em relação tanto de aplicações de minerais, um centro desse tamanho, eu queria entender como é que vocês se organizam internamente, Priscila, em relação à diversidade e inclusão para que todo esse potencial que o Alexandre acaba de descrever seja aproveitado no dia a dia. Eu só queria resgatar um ponto que é, como o Alexandre comentou, dentro da nossa estrutura, dentro da América do Sul, nós temos plantas localizadas no Brasil, no Peru, no Chile e na Argentina. Então, é realmente trazendo essa composição das nossas plantas da região que a gente traz todos esses produtos. Diversidade para a gente faz parte de um dos nossos pilares. Basicamente, nós temos 3 grandes pilares: empoderamento de pessoas, e aí é ligado à diversidade, cuidado com o planeta e a construção de um futuro melhor com os nossos clientes. Então, o tema diversidade para a gente é muito focado, e nós temos inclusive um grupo que é completamente voluntário dentro das nossas plantas, que cuida focado em equidade e falando sobre temas de racismo, equidade, de feminismo, feminicídio, todos os temas relacionados à diversidade como um todo e inclusão em diversos sentidos. É super abrangente, que interessante. Parabéns por esse trabalho. Em relação aos critérios de sustentabilidade, já que nós estamos falando da aplicação de minerais e diversos outros itens, né, que envolvem o mercado de tintas, como é que são aplicados os critérios de sustentabilidade dentro do portfólio da Imeris? A Imeris, ela tem um programa que ela própria criou, se chama Sustainability, e faz parte de todo um processo baseado nos requerimentos de ESG. Então, baseado nesses requerimentos, nesses critérios de sustentabilidade, é que a gente aplica e faz os desenvolvimentos tanto dos nossos produtos atuais, produtos futuros e, inclusive, fornecedores. Perfeito. Acho que só complementando um pouquinho do seu ponto de vista, Priscila, a gente tem também muito ligado ao time de excelência operacional, processos aos quais nós revisamos a cada ano, com um programa muito grande, global, inclusive, com ideias de sustentabilidade, redução dos recursos e convertendo processos atuais em processos mais cost-effective. Então, isso traz novamente um reciclamento do processo e revisitar os nossos recursos minerais associado ao time da geologia. Então, isso acaba trazendo bastante, eu acho que,
o tema de sustentabilidade, montando uma plataforma cultural do dia a dia. E fruto dessa visão, desses esforços no dia a dia, vem uma excelência aí no EcoVadis 2022. Como é que foi essa conquista? O que foi levado em conta para que vocês tivessem o Gold 69? Foi uma honra a gente receber o critério do EcoVadis 69. O que é esse selo ouro que a gente recebeu? Bom, para começar, que o EcoVadis é um sistema que utiliza como métricas de redução de emissão de carbono, comprometidos com os mesmos requerimentos da União Europeia de redução de 1,5 graus Celsius globais. Então, alinhados a isso, todas as empresas, todas as indústrias utilizam o mesmo sistema. Só como comparativo, 2 grandes dos nossos clientes, como a Suzano e a BASF, utilizam a mesma base e também são implementados no EcoVadis. O que é esse selo Gold 69? Isso significa que nós estamos no grupo seleto de 6% de empresas, dentre aproximadamente 85 mil. Então, dentro de 85 mil empresas, nós estamos num grupo seleto que conseguiu atingir as métricas de até 2022, atingir uma redução de 31% de emissão de gás carbônico. Ouro. Ouro, parabéns. Vou voltar a falar de sustentabilidade já e de pessoas contigo, mas eu quero entender como é que trabalham as pessoas voltando lá ao centro, Alexandre, em relação às normas da NBR. Como é que elas são aplicadas lá no centro? Bom, parte do processo de inclusão dos equipamentos e procedimentos dentro do nosso laboratório, desde o início de que nós começamos a projetar os laboratórios, nós pensamos sempre em ter uma capacidade hábil a poder produzir todos os requerimentos, não só das normas NBR, mas também das ASTM, normas europeias e normas asiáticas, para que nós pudéssemos converter todo o perfil de transformação dos nossos minerais nas aplicações, mas sempre buscando o atendimento das normas vigentes. Perfeito. Agora, de que forma o trabalho em equipe lá no centro impacta o desenvolvimento de soluções personalizadas para o interesse do cliente? Bom, a decisão de colocarmos todo o time no mesmo ambiente, ele converge um pouco com o que vem evoluindo historicamente, né? Muitos dos processos aplicados a outros segmentos, e não necessariamente de tintas, acabam trazendo oportunidades e visões de processos que acabam contribuindo com a tecnologia. Então, colocar todo mundo no mesmo ambiente foi uma decisão assertiva da companhia, olhando muito mais a comunicação entre eles, brainstorms, e acabar trazendo de uma forma leve toda a parte de evolução científica que acaba convergendo de polímeros para tintas, de agro para filtração, de board para processos em food. Então tem várias comunicações entre os departamentos, o que faz todos os cientistas conversarem diariamente sobre as decisões técnicas de avanço. Perfeito. Vou trazer aqui para a nossa conversa um dos produtos da Imeris, que é o Celtics e as dispersões aquosas da linha Brasmit. Como é que elas se diferenciam em suas aplicações e também ali no dia a dia, né, para o uso do cliente? A linha Brasmit é uma feliz oportunidade que apareceu desde a conversão de oportunidades, por exemplo, do segmento ao qual utilizava os minerais em suspensão, para, por exemplo, o mercado de tintas, né? Anos atrás, o segmento de tintas trabalhava na confecção das tintas, na produção das tintas, de uma forma, de um processo que é um processo muito bem controlado, mas um processo que o custo energético acaba trazendo uma carga muito importante para as tintas, né? Então, partindo desse princípio de que outros mercados já utilizavam suspensões minerais já dispersas, já micronizadas, adequadas ao mercado de, por exemplo, de board e papel que existiam no momento, nós olhamos para esse mercado e entendemos que a conversão de produtos da linha de papel poderiam ser convertidos em oportunidades importantes para o segmento de tinta, sobretudo na linha decorativa. E aí, quando nós entendemos que essa cadeia existia uma comunicação, apesar das necessidades e requerimentos técnicos serem muito distintos, nós conseguimos fazer o processo de adequação e o produto Brasmit é um dos principais hoje da planta de Mogi 1. Perfeito. Eu quis entender com o Alexandre um pouquinho do dia a dia das pessoas que trabalham lá no centro. Agora,
de você, Priscila, como é que o programa Safe Together da Imeris contribui para a promoção da saúde e do bem-estar dos funcionários? Bom, aí a gente está falando de um dos outros nossos grandes pilares, né, que é a parte de empoderamento de pessoas, junto com diversidade e segurança para a gente também é um dos nossos grandes valores. Então, dentro do valor de segurança, nós temos dois grandes pontos, o Take 5 e o Safer Together. Então, o Safer Together, ele amplia não só a visão de você, único como pessoa, mas para com o próximo. Então, é o cuidado da tua ação dentro do seu dia a dia, assim como com o próximo. E aí a gente tem uma série de outras ferramentas ligadas ao Safer Together para promover as ações de segurança como um todo, em todos os processos. E vocês possuem lá internamente também o SD Challenge, que é o desafio do desenvolvimento sustentável. Como é que ele incentiva a sustentabilidade dentro da corporação? É também um programa super abrangente e diria que é um campeonato interno de que tem a melhor internamente para te tirar do lugar comum, te desafiar. Então, dentro dos 14 mil funcionários que a gente tem no mundo inteiro, existe esse desafio que realmente para trazer novas ideias ligadas ao desenvolvimento e não só a processos, mas como a produtos também. Apoiando um pouquinho a resposta anterior da Priscila sobre o Safe Together, eu acho que uma parte do processo que a gente vem sofrendo ao longo dos últimos anos, e aí eu posso colocar 6, 7 anos da companhia, ela vem promovendo encontros entre times e o início dessa reunião, né, o início desse encontro, a gente sempre promove algum tema de segurança. Isso traz uma mentalidade e conversão de cultura de segurança para cada um de nós, e aí quando eu falo cada um de nós é desde o início de um processo fabril até um final de uma aplicação de revisão de negócios. Então, todo o time da Imeris, ele engajou muito nesse momento de segurança, né, que nós temos, e a gente acaba promovendo e vai virando cultural, ao ponto de um momento você está na sua casa, que é o principal, eu acho, né? Uma parte importante dos acidentes acontecem nas nossas residências. Qualquer ação que você vai trazer, que você possa mitigar o risco, é previsto, obviamente que nem sempre, mas é previsto através de um pensamento de cultura de segurança. Então isso promove cada dia mais os encontros com a cultura da segurança e acaba mitigando muito dos nossos riscos. E essa cultura fica impregnada em cada um deles. Exatamente. Passa a fazer parte da rotina em casa, na empresa. Exatamente. Me dá aí o link para falar de uma das nossas ferramentas, que é hoje praticamente modelo para até alguns clientes. Muito bom isso. Né? É o chamado Take 5. São apenas 5 passos que você toma, que é exatamente para você observar a tarefa que você vai fazer, avaliar os riscos, tentar mitigar ou reduzir completamente e tomar ação. Então, isso é para o dia a dia. A gente brinca, né, Lucato, que até quando a gente vai sair com o carro, né, você sempre dá esse grande exemplo de avaliar o que eu vou fazer, né, a tarefa que eu vou fazer, quais são os riscos do trajeto, como que eu posso mitigar, em tudo. Então, para cada ação nossa, a gente sempre trabalha com essa ferramenta também ligada à segurança e ao Safer Together. E outra ferramenta é o capacete dourado, que se junta ao Take 5. Exato. Ele é uma grande premiação. O que ele traz? Né? Segurança, realmente, para a gente é importante. Então, o capacete dourado, ele é a premiação. É a nossa medalhinha, eu como corredora, gosto muito de linkar, uma das nossas medalhinhas de que a gente traz para os nossos funcionários, quem foi aquele funcionário que mais trouxe essa mentalidade e trouxe exemplos de segurança no nosso dia a dia. Perfeito. Agora eu quero saber de futuro de você, Alexandre. Quais são os desafios daqui para frente quando a gente fala de minerais e aplicação no mercado de tintas? Dá para mostrar um caminho aí? Bom, eu não consigo responder essa pergunta sem antes conectar o que vem nos próximos 30, 40, 50 anos do mercado, baseado em volumes, baseado no crescimento demográfico, né? Se nós pararmos para analisar, hoje nós somos mais que 8 bilhões de pessoas na Terra, e a gente tem que pegar e pensar aqui no futuro, dado o índice de natalidade e mortalidade do mundo,
o mundo vai transformar, né? Então os recursos eles vão estar aí e a gente vai ter que saber otimizar o quanto mais nos processos, na extração, na forma de conversão e no uso, né? No uso consciente. Toda a cadeia vai ser precisada passar por um processo de revisão, né? Então, pensando lá na frente, né, a gente não tem muitas das respostas ainda, mas a gente sabe que o crescimento demográfico ele vai vir e há uma expectativa no ano de 2050 nós sermos próximos de 11 bilhões. Então, a gente olhar para toda essa cadeia e entender que toda essa cadeia ela vai precisar passar por um processo ao qual os minerais serão mais servidos, pensando que 70% da crosta terrestre é silicato de alumínio, é um mineral importante para diversos segmentos, a gente precisa pensar como converter tudo isso desde agora até lá, né? Sabendo que o momento de minerar é um momento muito importante. O propósito da mineração ele não passa simplesmente por uma avaliação do mineral e da aplicação. Ele tem que passar por um momento da avaliação biológica da região, da avaliação geológica da região, qual é a capabilidade desse conteúdo para que você consiga utilizar o seu parque fabril na transformação e olhar que nessa transformação existem diversas oportunidades de aplicação, não só destinado a um segmento, mas os diversos. Olhando para o mercado de tintas, e aí bem focado no mercado de tintas, nós somos uma empresa que tem muito know-how das aplicações de tintas dos diversos segmentos, desde marine coatings, decorative, wood. Então a gente tem um conhecimento muito bem estruturado para entender que a conversão desses minerais eles precisam ser o mais sustentáveis possíveis, olhando do ponto de vista, eu preciso olhar não só como eu faço a mineração, como eu faço a transformação e os custos energéticos para essa transformação tem que ser observado e obviamente que o futuro da aplicação ele está muito associado aos megatrends. Agora, Alexandre, com base nesse conhecimento técnico imenso que a Imeris tem, para que eu possa entender melhor, como é que os aditivos minerais influenciam no dia a dia, tanto na estética quanto na funcionalidade das tintas? Posso só fazer uma colocação? Acho que antes do Lucato responder isso, Claro. A gente tem um vídeo que relaciona sustentabilidade com as tintas e construção. Acho que seria interessante a gente passar nisso. Perfeito, vamos ver então o vídeo da Imeris.
Muito bom. Alexandre, vimos aí o vídeo. Então, dentro desse contexto da estética, da funcionalidade, como é que os aditivos minerais impactam na rotina? Eu gosto de trazer esse tema, principalmente associado ao nome aditivos minerais, né? Porque mais do que os minerais tal quais as aplicações já existentes, nós temos que lembrar que os minerais eles atuam no segmento de tintas, traduzindo uma quantidade importante da formulação, né? De 30% a 40% da formulação ele ele atua na aplicação, né? Lembrando que nós não temos grandes conversões químicas no processo de utilização dos nossos aditivos minerais, salvo aqueles onde a gente faz uma alteração na superfície do mineral, convertendo com vários produtos e aditivos químicos, aos quais já é inerente dos nossos processos. O mineral ele traz uma propriedade basicamente mecânica e física das películas, né? E por isso que a gente olha cada uma dessas aplicações com muito carinho, olhando o valor do mineral e o valor empregado nas propriedades mecânicas dessas películas. Eu ia te perguntar exatamente do processo de fabricação e aplicação das tintas desses aditivos minerais. Então, tem um impacto gigantesco. Sim, sim. Nós conectamos todas as fases vítreas da conversão do mineral na aplicação das tintas, buscando sempre olhar do ponto de vista técnico, financeiro, obviamente, e aí olhando basicamente o que vem de propriedade somatória das diversas morfologias, né? Lembrando, o mineral, quando nós trazemos um pool de minerais grande, cada mineral tem a sua forma, cada um tem a sua morfologia. E o somatório dessas morfologias acabam trazendo propriedades importantes. Barreira, opacidade, controle de brilho, resistência mecânica, resistência química. Então, cada mineral é importante na composição. Nunca é uma aplicação única para uma determinada aplicação de tintas, e não importa qual a resina. E Alexandre, que tipo de suporte técnico a Imeris oferece hoje para os seus clientes? Eu sou feliz em responder essa pergunta, que nosso time comercial e o nosso time técnico tem um approach entre nós mesmos muito forte, né? A coligação que existe entre o departamento técnico e o departamento comercial é tão forte ao ponto de que os nossos técnicos de mercado, os nossos gerentes técnicos de aplicação, eles têm expertise muito vasta nos segmentos. E aí, basicamente, tratando do segmento de tintas, nós temos pessoas que são mais que capazes de influenciar decisões dos nossos clientes, que trazem um perfil científico no contexto da solução do problema e que faz o trabalho dia a dia dedicado a cada aplicação dos clientes. Então, trazer processos tailor-made para nós, ele faz muito sentido no nosso dia a dia. E os nossos técnicos de mercado são excelentes. Eu gostaria de incluir que a nossa assistência técnica não é simplesmente uma assistência técnica reativa, mas proativa. Muito. Então, a gente trabalha em conjunto com os nossos cientistas para não só dar o suporte pós-venda, mas pré-venda. Então, como o Alexandre comentou, realmente é trabalhar em conjunto, porque muitas vezes o cliente pensa em uma solução e a gente, com a nossa caixinha de tantos minerais, a gente pode trazer soluções muito mais efetivas e com melhor aplicação. Perfeito. Quero voltar a falar de sustentabilidade com vocês, porque a Imeris tem metas ousadas até 2030, principalmente em relação à redução de tudo que é gerado por meio do processo ali de fabricação. Quais são essas metas? Como é que está o caminho em direção a atingi-las, Priscila? Realmente é bastante agressivo, mas acho que muito alinhado a esse cuidado com o planeta, né? E isso, antes de falar das nossas metas, é importante comentar. Porque, como empresa de mineração, muitas pessoas podem falar, poxa, mas em minério a gente vai estar extraindo da natureza, como que pode ser sustentável? Sim, nós somos, porque antes de qualquer ação de retirada do material, a gente tem um plano futuro. Então, toda a mina que a gente trabalha, a gente tem um plano do antes, durante e do depois, entregar essa natureza da melhor forma possível dentro do contexto. Então, essa visão de cuidado com o planeta que a gente tem em todas as nossas operações.
Dentro disso, uma das nossas metas é a redução de 42% de emissão de gás carbônico, já acima do que a gente foi, né, a gente atingiu em 2022, para atingir também o mesmo parâmetro de redução da União Europeia, da redução de temperatura como um todo no planeta. E alcançar esse número depende de práticas e produções mais sustentáveis, não é, Alexandre? Sim, sim, sem dúvida. Como a Priscila tem mencionado, e eu trouxe um pouquinho nas respostas anteriores, eu acho que estão muito conectados os nossos departamentos de geologia aos nossos consultores da biologia e os nossos processos internos, né? Nós temos muito dos nossos processos de transformações adequados a menor consumo energético. Obviamente, né, transformar mineral demanda uma quantidade de energia muito alta, né? Desde os processos logísticos até os processos de conversões. Lembrando, você pega um minério que é na natureza uma rocha, que está com um tamanho gigante, e eu tenho que converter em partículas nanométricas muitas vezes. Então depende de como essa cadeia ela é elaborada, eu tenho que fazer divergência de aplicações, divergências do conteúdo para que eu consiga aproveitar de A a Z toda a quantidade do perfil de lavra. E é uma preocupação que se estende à linha de fornecedores, Imeris? Algum tipo de exigência, algum tipo de acompanhamento em relação à conduta sustentável deles? Sim, isso eu retomo ao selo Ecovadis. Então, como eu havia comentado, o selo Ecovadis, ele também tem abrangência aos nossos fornecedores. Então, uma das nossas metas é com que hoje a nossa matriz é de que 57% dos nossos fornecedores já estão sendo avaliados com base nas soluções do Sustainability, que são todos esses processos de ESG e entram também a parte de sustentabilidade. Então, a nossa meta é com que desses 57% vão para 75% de todos os nossos fornecedores, base receita, cheguem nesse mesmo parâmetro em 2030. A gente não vai conseguir sozinho, então é importante unir forças, assim como a gente faz com os nossos clientes. As metas deles também são agressivas e a ideia é que a gente trabalhe em conjunto para trazer realmente um planeta melhor. Perfeito. Agora, não é apenas no mercado de tintas, como vocês apresentaram, que a Imeris está presente hoje, né? Em outros mercados, a Imeris tem presença destacada também, Alexandre? Eu posso responder trazendo primeiro para a região, né? A região tintas é um core share importante da companhia, polímeros é um core share importante da companhia, filtração é um core share importante da companhia e uma parte mais focada na região, porque demograficamente nós somos privilegiados e a nossa terra nos traz muito da aplicação, é o segmento agro. É um segmento que vem crescendo exponencialmente, nós temos diversos minerais para diversas aplicações, tanto como fertilizante, como nutriente. Isso é orgulho para a região, né? Nós somos uma das primeiras regiões a crescer no segmento no número de 2 dígitos. E os minerais da Imeris, eles contribuem para soluções nos diferentes mercados, acrescentam em diversas linhas, em diversas finalidades. A mineração, da forma que ela é elaborada, ela produz e traduz oportunidades intrínsecas da região. Então, nós somos privilegiados porque nós temos os principais minerais que acabam atuando nos diversos segmentos. A Imeris ela é dividida em, basicamente, 4 grandes segmentos. E esses 4 grandes segmentos nós temos capacidade para atendimento local do nosso centro de tecnologia. Eu gostaria até de linkar com o que vai ser a nossa apresentação, já dar um spoiler, da nossa exposição na Abrafat Show. Nós teremos um estande e ali vai estar um pouquinho do que aqui tem Imeris. Então, como a gente estava comentando, tem Imeris em vários lugares, desde o material plástico, no papel, no piso, em vários lugares. A gente olha em volta e Imeris está por lá. Exatamente. Sim. Trazendo um pouquinho da Abrafat também, eu sou muito orgulhoso de saber que 2 dos nossos papers foram aprovados por Congresso. Isso traduz em momentos de aplicações da Imeris, convertendo oportunidades não só locais, mas como globalmente. Emissão de CO2 é um tema importante hoje em dia, né? As reduções desses gases. E aí, obviamente, que nós vamos ter não seria justo eu não trazer a nossa cientista sênior aplicando os nossos minerais e convertendo das aplicações no Congresso. Então, a Camila Maia ela vai
trazer um pouquinho dessas aplicações e mostrar um pouquinho do mercado, o que esse conteúdo contribui. Como é que vocês avaliam essa troca de informações que acontece no Congresso Abrafat Show para o desenvolvimento do mercado? Você quer trazer um pouquinho do seu ponto de vista, Pri? Bom, primeiro é uma oportunidade de você trocar experiências. É uma feira, exposição internacional. Então, não só o que a gente está vendo aqui no nosso mundinho de América do Sul, mas globalmente. É uma referência. Então, não só na parte de tintas, mas nós temos também a oportunidade de ter contato com clientes de diversas áreas. Então, muitos dos matérias-primas que são utilizadas para plástico também são utilizadas para tintas. Então, é realmente uma oportunidade de troca. O congresso é único, é ímpar. Deixo para o Lucato comentar, mas é realmente a oportunidade de maior troca de tudo que é novo, de tendências no mundo inteiro, falando aqui. Eu acho que o congresso ele passa por 2 momentos, né? O primeiro momento é o momento da troca técnica de aplicações, né? Você trazer realmente o que o seu conteúdo de portfólio traz nas performances atuais e o que pode vir pela frente. Muito, muito conectado ao que você vem elaborando, principalmente nos cases de redução de gases, obviamente, que a gente vem olhando isso de uma forma muito forte na empresa. O conteúdo comercial que traz por detrás disso, né? Eu não vou apresentar alguma coisa que não seja comercialmente atrativo, né? Isso não faz sentido. Eu não vou apresentar alguma coisa que operacionalmente eu não consiga produzir, né? Eu não posso apresentar alguma coisa que o nosso departamento de Product Stewardship não consiga ter avaliado a longevidade da cadeia, desde o momento da mineração até o momento da degradação. Então, eu acho que mais do que olhar o congresso, mais do que os slides que são apresentados, é olhar o que a empresa tem por detrás para trazer a oportunidade para o mercado, né? Olhar de uma forma muito simplista o que tecnicamente está sendo apresentado, eu vou me igualar a muita gente. Mas a Imeris não quer isso. A Imeris ela quer olhar para todo esse conteúdo e saber que por trás de tudo isso existe uma segurança da cadeia de fornecimento, ao qual a gente opera com excelência. Nos bastidores nós estávamos falando sobre a presença da Imeris em outros eventos também, né, de exposições, feiras pelo mundo. A Imeris é sempre uma presença constante. Como é que vocês avaliam a Abrafat Show com a experiência que também acontece em outros países? É muito diferente do networking que acontece aqui? Bom, não tenho experiência nos outros. O que a gente traz é comparando com as outras regiões. Diria que, não puxando sardinha para o que é ser Brasil, mas nós temos uma possibilidade de trazer numa feira todos os nossos segmentos. Então, ainda que, como o Cato havia comentado, nós somos segmentados, a ideia nessa exposição é trazer toda a nossa equipe, então a parte de polímeros, a parte de adesivos, borracha, tintas como um todo, que é com certeza o nosso core, a parte de board, filtração, agro, toda a equipe para dentro dessa feira para realmente mostrar. Recordando que Imeris é uma empresa de solução mineral. E a ideia é trazer tudo que a gente tem no mundo inteiro, nesses 40 países que é onde a gente tem plantas, trazer todas essas possibilidades alternativas para cá. O que eu posso garantir do ponto de vista técnico é que as aplicações existentes em outras regiões como Europa, Ásia e próprio Norte América, elas são passadas pelo filtro local para que a gente possa realmente entender, adequando a condição mineral da região, o que pode ser factível para essa região, né? O que pode ser factível para esse segmento naquela aplicação. Então, não posso deixar de olhar para todo o conteúdo que é traduzido de outras regiões, como Europa e Norte América, né, que são as grandes outras referências de congressos técnicos, né? European Coach Show e North America Coach Show, né? Tem que passar pelo filtro. E aí a gente sabe que dentro do que a gente produz aqui, a gente está produzindo um conteúdo técnico que sim converte com as aplicações locais.
Nós estamos aí numa contagem regressiva, né, para a chegada de Abrafat Show. Nós falamos muito do congresso. Eu quero entender um pouquinho do que vocês estão preparando nos bastidores, se é que já dá para adiantar para o nosso público, em relação ao stand de vocês. O que é que vai ter lá? Vai ter algum lançamento? Nós vamos poder conhecer o que em stand de Imeris em Abrafat Show? Bom, como havia comentado, vai ser um stand aberto, então com todos os segmentos. Então, nós teremos não apenas as pessoas ligadas à área de vendas, como a área técnica, a área de inovação, todos os nossos cientistas, e ligados a todos esses segmentos. Então, é realmente para poder entender onde está a Imeris e o que a gente pode ofertar. Mais do que isso, né, quando a gente fala de sustentabilidade, não é só sustentabilidade pensando no meio ambiente do agora, da mineração de hoje, mas do futuro. Como o Alexandre comentou, o quanto cada um dos nossos clientes quer crescer e por quanto tempo. Então, é importante que a gente traga, e é um dos pilares que a gente vai trazer para a exposição, o quanto a gente é sustentável a longo prazo, o quanto a gente se importa na forma como a gente está extraindo, na forma como a gente está tratando os nossos processos. Tudo isso a gente vai trazer dentro do nosso estande. Priscila, no começo aqui da nossa conversa, você comentou sobre a diversidade dentro de Imeris, né? Existe um comitê, inclusive, que trabalha nessa área lá dentro. E como é que ele se relaciona com os valores da empresa? Bom, dentro dos valores e dentro dos nossos pilares ligados ao ESG, a diversidade é um ponto focal. Para você ter uma ideia, uma das nossas metas para 2030 é ter 30% de mulheres na alta liderança. Esse é um só dos pontos. O comitê, que havia comentado, é um comitê completamente voluntário, né, ligado a essa parte de diversidade, equidade, e traz para todos, a gente tem fóruns onde a gente discute todos esses temas, não só a parte de diversidade, como de saúde mental, que é um tema que para a gente é muito importante. E um está interligado com o outro. Diversidade com segurança e com saúde, que é um pilar fundamental dentro de todos desses nossos valores. Saúde não só para a atividade física, mas a saúde mental e por isso, o empoderamento das pessoas. Então, dentro desses pilares, é importante destacar que você tem a segurança de você. Então, é importante ter essa visão de uma segurança positiva, né? Então, não tanto pensar nos riscos, mas de forma positiva, como que eu posso agir, na forma como eu vou agir com o outro, a forma como eu vou agir com os processos do dia a dia e nos futuros. Então, todos os nossos processos têm a questão de segurança envolvida. E aí, a segurança com o meio ambiente, com o planeta. Eu gosto de trazer um conteúdo coligado ao que a Priscila traz do comitê, né? Esse comitê que nós temos, que enche de orgulho, né? Muitas das empresas convidam empresas externas para que essas empresas externas tragam um conteúdo que seja realmente efetivo, e essas pessoas são catequizadas a entender que a diversidade é um tema do dia a dia. Na Imeris, eu acho que a gente faz uma forma muito interessante de trazer esse approach. Os próprios operadores, os próprios servidores de mercado, os próprios funcionários da companhia trazem para dentro dessas pautas o que eles passaram, o que eles veem e o que eles viveram coligados a esses temas de diversidade. Então, eu acho que isso é a parte que é muito legal, né, do que nós estamos fazendo, que acaba engajando mais as pessoas e mitigando todas as microagressões, que eu acho que esse é um ponto chave na diversidade, né? Ah, mas é só mais uma vez, e esse só mais uma vez pode ser a última gota do copo. Muito bem colocado. E o fato de ouvir esse outro lado, desse caminho contrário, acredito que faça com que dentro da empresa essas políticas todas, diversidade, equidade, inclusão, sejam tudo mais fluido. Sim, até por ser um comitê totalmente voluntário, não existe uma diretriz, né? É o próprio grupo que observa o que é mais latente dentro daquela operação
e constrói um trabalho em conjunto. Então, são diversos temas que são comentados. Racismo, a parte de equidade, um ponto muito crítico, que é a diferença entre cada uma das fases, né? Então, a gente tem um grupo muito jovem tratando também com pessoas mais sêniores. Então, como que é essa troca de informações? Acredito que a gente tem um exemplo muito interessante dentro do time, inclusive, do Alexandre, que é realmente ter pessoas efetivamente bem sêniores trabalhando em conjunto com estagiários. Então, essa troca traz realmente uma fluidez no dia a dia. E ela não é forçada, ela é natural. Eu acho que quando a gente trata do tema diversidade, a primeira pauta que deve ser trazida é o respeito ao próximo, independente de gênero, etnia e qualquer outra variação que exista entre os humanos, né? É uma premissa que eu aprendi de berço, né? Então, respeito ao próximo e meritocracia são pontos chaves que acabam trazendo um departamento de ciência e tecnologia, como no Brasil nós temos, um time que é muito diverso, né? Então, como a Priscila mencionou, eu tenho pessoas sêniores, muito sêniores, acima de 60 anos, tem uma população de pessoas entre 30 e 40 anos que convertem oportunidades brilhantes dentro da companhia. E aí, pensando em tudo isso, né, o que é valor para a companhia? Valor para a companhia é o que esse conteúdo traz para os negócios, o que traz para um ambiente amigável de trabalho e o que traz para as relações interpessoais entre departamentos. Então, sou muito orgulhoso de poder dizer que meu time é muito diverso. Nós temos mais que 50%, eu diria até uns 70% do meu time composto por grandes mulheres que trazem uma força de trabalho muito importante e que trazem um conteúdo científico, que é o mais importante, e é para isso que nós estamos lá, muito, muito interessante para as determinadas aplicações. Ou seja, vai ser muito interessante acompanhar a trajetória da Imeris aí nos próximos tempos, porque até 2030, metas ousadas, tanto de diversidade, que é o assunto de agora, quanto de sustentabilidade, que vocês comentaram conosco. Para encerrar, vou colocar vocês aqui numa reflexão sobre o futuro, sobre o mercado de tintas. O que a gente pode esperar? Quais são os caminhos desse momento, na opinião de vocês, para onde estamos indo? E o que seria o ideal para que nós tivéssemos um mercado ainda mais pujante e ainda mais democrático? Bom, eu diria, como mercado, o que eu tenho visto como os grandes players e buscam é a questão de sustentabilidade. Então, é realmente utilizar da melhor forma todos os recursos existentes. E, por isso, eu vejo cada vez mais esses grandes players no mercado de tintas se aproximando da gente, buscando alternativas, porque não dá para olhar para o mercado atual sem pensar de que forma que eu vou utilizar. A gente tem recursos limitados. Qual é a melhor forma de manter? Qual o melhor processo de manter? Então, esse é um dos principais pilares. Outro, muito ligado à questão de redução de temperatura. Então, como todos os recursos, de todos os aditivos como um todo, podem ajudar a ter essa redução do impacto de temperatura. Então, é uma jornada que não vai ser única. Todo mundo está junto. Sim. E aí, olhando um pouquinho dessa jornada que a Priscila está falando, né? E pensando, né, que existem pessoas pensando em como diminuir a aplicação das tintas, assim como existem muitas pessoas trabalhando para que aumente a quantidade de aplicações das tintas, né? É um mundo... Existem pessoas buscando alternativas e opções para não utilizar tintas, assim como vai ter pessoas trabalhando no dia a dia para aumentar as aplicações. Olhando nesse portfólio, o nosso portfólio, melhor dizendo, olhando o nosso portfólio de minerais e olhando as oportunidades que nós temos, eu acho que é válido entender que mais do que você buscar manter as aplicações, como ela está dizendo, é saber como converter os processos em assertividade lote a lote, né? Olhar para a mineração e saber que nós estamos tratando de um material que está na terra,
trazendo para dentro de casa e sabendo transformar ele, mantendo a regularidade dos processos e entregando sempre a mesma qualidade, a qualidade esperada, é um processo muito tortuoso. É uma atividade diária de alta dificuldade. Então a Imeris, ela põe a mão na consciência e olha para como o planeta vai estar daqui a um tempo. Ela põe a mão na consciência e olha para como nós podemos mitigar todos os recursos energéticos. Ela põe a mão na consciência e é a primeira empresa que vai poder entregar, eu tenho certeza, dados os esforços que nós estamos colocando, o quanto nós temos de CO2 equivalente para cada tonelada de produto que a gente vai entregar. Então, olhando para tudo que a gente está falando aqui de sustentabilidade e processos de qualidade, não dá para dizer que nós não seremos o próximo parceiro para daqui a anos. E é uma empresa, Alexandre, antes da gente encerrar, que eu vi lá no site que ela comunga tudo isso que ela acredita e os avanços que ela conquista com o mercado também. Está tudo acessível para outras que queiram traçar uma nova diretriz, seguir um novo caminho, né? Uhum, sim, sim. A nossa alta liderança, né, eu posso dizer que frases importantes do nosso CO2, frases importantes do nosso CEO, como utilização dos recursos, espera-se que nos próximos 30 anos se utilize mais recursos minerais do que se utilizou em toda a história, para que a gente possa se manter sustentável com os 11 bilhões de pessoas que possam vir. Perfeito. E nesse encerramento, quero que vocês façam um convite, então, para quem nos assiste, pessoas do mercado ou não, para que conheçam um pouco mais da Imeris presencialmente lá no AbraFat Show. Bom, venham nos visitar, estaremos assim com toda energia para poder realmente recebê-los. Vai ser um prazer e uma honra poder compartilhar tudo que é Imeris com todos os nossos clientes, fornecedores e parceiros como um todo. Tragam as suas dores, estamos muito ansiosos para poder ajudá-los. Muito bom. Conversei então aqui com Alexandre Lucato, diretor de Ciência e Tecnologia da América do Sul. Muito obrigado, Alexandre, obrigado pela presença oportunidade, aqui. pela troca. Uma alegria. E com a Priscila Amaral, gerente comercial para o mercado de tintas. Obrigado, Priscila. Imagina, foi um prazer. Eu queria mais uma vez, poder olhar para dentro de casa e agradecer a cada um dos colaboradores que acabam nos trazendo esse momento feliz. O Pedro contribuiu bastante com a nossa pauta. Os nossos cientistas de laboratório, todo o time comercial. Nós somos só representantes da companhia. Eu espero que todos eles tenham se sentido bem representados por nós. Perfeito, com certeza foram. E meu convite a você é que para que conheça esse time fantástico de 21 a 23 de novembro no AbraFat Show. Quer estar lá? Já que se credencie a partir de agora no nosso site, que é o abrafatshow.com.br. O credenciamento é gratuito. Quer conhecer os papers, não só da Imeris, mas de todas as outras empresas que estarão lá? Faça também a sua inscrição. Fique de olho no custo e garanta a sua vaga desde já. Até nosso próximo encontro.